Fala corretor da JD House. Nós temos o orgulho de apresentar o JD Cast, um podcast feito para você corretor, buscando te impulsionar, motivar, engajar e valorizar seu trabalho, trazendo profissionais que fazem a diferença em nossa empresa para inspirar. Se inscreva em nosso canal no YouTube, para não perder nada. É muito fácil. O primeiro passo é entrar no YouTube. Depois digite JD House SP. Se inscreva em nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. Você vai aproveitar um conteúdo de peso. Episódios com grandes personalidades do mercado, especiais sobre produtos e lançamentos, tudo pensado para tirar suas dúvidas e deixar você ainda mais confiante e preparado para vender. Escolha uma das nossas playlists e maratone os episódios completos, ou, se preferir algo mais direto ao ponto, confira a playlist com os nossos melhores cortes, insights incríveis para transformar sua mentalidade e turbinar seus resultados. JD Cast. Conexão que inspira resultados. Toda quarta-feira às 20 horas. Não perca! E nos siga também nas redes sociais. Instagram, Facebook e LinkedIn. Apoio JD House. Fala, corretor! Começando mais um JD Cast. Eu sou o Rafael Nanini. Eu sou o Ricardo Campani. Bom dia, boa tarde, boa noite, corretor. E aí, Rafael, o que nós vamos fazer aqui antes? Mas antes, só para não deixar passar assim desapercebido, você, seu José, que está nos vendo agora, curte, compartilha, se inscreve no canal para cada vez que um episódio for lançado, aquele sininho, ó, plim, tocar para você e você não perder em primeira mão todo esse pessoal gabaritado que veio aqui trazer o melhor conteúdo para mudar a sua forma de pensar, seu Zé. Compartilha e assiste todos os episódios que a gente tem aqui. É isso certo? Mesmo, Rica. E temos que falar também uma coisa. Gente, a gente está tendo um retorno tão legal das redes sociais, estamos tendo um retorno tão interessante com você, corretor, com você, gerente, diretor, né, Ricardo? Lógico, e se você tem alguma pauta, tem algum assunto que você quer que a gente traga aqui, sugere, manda mensagem pra gente, deixa mensagem lá no canal, ó, queria que vocês falassem sobre XYZ. A gente vai buscar a melhor pessoa, o melhor convidado para discutir esse assunto aqui, nós vamos trazer para você. É exatamente isso. Esse podcast é pra vocês, é feito com muito carinho pra vocês e não me aguento. O Ricardo vai me enforcar depois nos bastidores, mas eu tenho que falar. Vai ter Você tomou o diurético de novo? Não? Tomei sim. Deixa eu falar pra vocês. Nós vamos ter um episódio especialíssimo pra você, corretor, que quer aprender a fazer anúncio. Não é mesmo, logo, Ricardo? logo vocês vão ver aí, Facebook Corretor. Vai trazer pessoal aqui, ó. Hipnobox. Que mais, Rica? Vamos ter esses temáticos. Muita coisa. Vamos ter que falar de novo, né, Rica? Vamos ter que falar de novo. Eu fiquei tão tocado, eu fiquei tão feliz com esse presente aqui da Susan. Olha aqui, ó, que bonitinho. Ó, que coisa linda. Que carinho bonitinho. Então, assim... Pode mandar mais. É uma coisa que tá fluida, né, Rica? Sim. Agora, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso convidado de hoje? Ele é um convidado especialíssimo. Eu faço questão de apresentar essa então pessoa. Vai. Porque ele é um cara, ele é um tremendo de um profissional que trabalha aqui na JD. É um cara bom, é um cara simpático, é um cara articulado. É ele um cara ajuda todo mundo, ele é solícito. Todo mundo. Ele não tem tempo ruim.
Não tem tempo ruim com ele, mas assim, quando o cara senta na mesa, que é o nosso assunto hoje, É né? o nosso assunto Negociação e Negociação. fechamento, ó. Boa parte dessa empresa tem esse cara como referência. Aqui é quem? Vamos falar junto? É o Alencar! Fala, Alencar! Boa tarde, senhores. Beleza? Boa Alencar, tarde. relaxa. Boa noite, ó. bom dia. Solta os músculos do pescoço. Vamos lá, vamos lá. Hoje Hoje o papo vamos- vai ser gostoso. Vamos desvendar os seus segredos, as suas técnicas, não é isso? Vamos lá. Mas antes de qualquer coisa, eu queria falar uma coisa pra você. Eu não conhecia você muito bem, mas quando eu fui no meeting do Auge, eu me impressionei com você, cara. Por Me quê? impressionei. Porque você também, como algumas pessoas que a gente já destacou, por exemplo, o Wagner, ele também é um computador de bordo. Ele conhece tudo. Você falava as coisas É verdade. como se você estivesse vivendo na hora, coisa de 10 E anos. sabe o que é coisa- o mais legal do Alencar? O Alencar não conhece só o produto interno da casa, ele conhece o externo também. Você falar de concorrência com o Alencar tem concorrentes assim na ponta da língua, assim, no E Alencar, Cérebro. eu vou falar uma coisa pra você. Você me impressionou não só pelo profissional que você é, mas pela sua entrega. E você também é muito solícito com todo mundo. Com todo mundo. Eu nunca vi você falar um não pra alguém que estava pedindo uma ajuda pra alguma coisa, pra tá tratando, né? Tá negociando. E, cara, uma inveja positiva de você. Todo mundo fala a mesma coisa. É uma coisa que é uma ressonância, né, invejinha Ricardo? colorida, né? Uma invejinha colorida, uma invejinha branca, coisa boa. Cara, todo mundo fala que você é um excelentíssimo profissional, fechador, negociador e sempre falam, né? Ficam falando de você. Tem alguns outros nomes que nós vamos salientar aqui. Sim, e isso não deve ser de agora, Rafael. Então, assim, Alencar, pra gente começar, conta aí sua história, como que você chegou até onde você está hoje, porque é um percurso longo até aqui, não? Vamos lá, meninos. Boa tarde. Os dois R's, né? Verdade. Dois R's. R ao quadrado, R2. R2. E estamos aqui. Obrigado pela presença de todos aí que estão assistindo o canal. A minha história um pouco, Ricardinho. Eu vou fazer agora esse ano, em 2025, 21 anos de mercado imobiliário. Comecei em 2004. Posso falar empresa ou não? Não posso falar? É história. É história, né? História tem que ser contada. Quem tem história, tem. Quem não tem, não tem precisa. história, Não tem. Não dá pra contar, né? Não viveu, né, Ricardinho? É. Então, comecei na primeira imobiliária em fevereiro de 2004, que foi a iPrice, que depois a imobiliária fez fusão com a Delforte Price, que muitos colegas aqui da JD House, inclusive vocês, né? Vieram da Delforte, e vocês sabem muito bem da história, eu não estou mentindo. Sim. É uma história verídica. Teve a fusão da Delforte com a iPrice em 2007, no boom imobiliário. E eu fiquei na iPrice 3 anos, de 2004 até 2007, onde teve essa fusão e eu acabei indo para outra empresa. E fiquei 1 ano nessa outra empresa até eu começar a minha história com Eduardo Moura, que é o dono da JD House. E o Agnaldo também Del Judes, que também é dono da JD House. Sim. Fiquei 1 ano nessa empresa, depois de 3 anos vindo da iPrice. E depois eu fui trabalhar em outra empresa, que é outra construtora também, que é a Trisul. Comecei lá na Trisul em janeiro de 2008 até fevereiro de 2014. Que era o meu gerente, o Clinton, que inclusive trabalha comigo hoje. Clinton. Corretor. O Clinton. Você era corretor? Eu era corretor do Clinton. Caramba. Aí eu fiquei de 2008 até 2009 de corretor. Tinha uma prática, né, de venda, que você vai falar de fechamento, né? Então, eu aprendi muito nesses 4 anos que eu tive, de 2004 até 2008, até chegar na empresa anterior onde eu estou hoje, que é a JD House. E em 2008 eu fiquei 1 ano de corretor, vendi muito bem nos lançamentos em 2008. Até brinco, quando veio a crise dos Estados Unidos em 2008, eu já tinha vendido... Fiz um lançamento em Santo André, eu vendi 30 apartamentos em 2 meses. Caramba. 30 apartamentos em 2 meses. Fruto do... Era lançamento. Era lançamento. Inclusive, era dar diálogo com outra construtora. Era o Terraços do Campestre. Terraço do Campestre. E lá que... Na Dom Pedro, né? Na Dom Pedro. Dom Pedro com... Coqueiros. Rua dos Baita Coqueiros. produto. Rua dos Coqueiros. Você vai... Entendedor, hein?
Outros coqueiros, ele já falou, eu sei onde que é. Que mora lá. Teu amigo mora lá. Tem uma amiga que mora lá. Tá bom. Perto da industrial. Perto da industrial ali, eles já sabem, eles sabem como que é. Amiga, não é amiga de verdade. Então, minha história mais de sucesso, lógico que eu tive outras histórias de sucesso, mas a minha ascensão profissional foi de 2008 em diante. Vendi 30 apartamentos nesse lançamento, foi onde eu conheci o Correia. O Correia trabalhava começou no mercado imobiliário em 2008. Corretor também. Conheci o Correia, ele era da Delforte, eu era da outra empresa, da construtora. E fiz esse lançamento, vendi 30 unidades. Depois eu comecei o outro pirata, eu gostava muito de pirata. Muito de pirata. Foi uma coisa que eu aprendi muito na empresa anterior que eu passei, que a gente fazia um pirata raiz mesmo. Era um pirata de 3 meses, 4 meses. Eu vi isso acontecer. Estruturas que hoje. Não nas Vamos estruturas lembrar, que tem hoje. Que não é aquelas estruturas que tem. Era não é a estrutura que tem hoje. É pirata raiz. raiz. O que era o pirata raiz, corretor? Era o pirata raiz antes mesmo de o terreno ser demolido. Conta essa atmosfera, Alencar, Era para o negócio pessoal louco. ilustrar na mente. Ilustrar como que é hoje, vocês estão no céu. Porque realmente hoje é totalmente diferente do que era há 15, 16 anos atrás. Eu começava o pirata no terreno sem ser demolido, a gente tinha mais ou menos como ia ser a tipologia do projeto, a gente fazia um materialzinho básico, né, e começava a trabalhar. Isso eu aprendi muito antes de trabalhar na consultora anterior a que a gente trabalha hoje com a JD House e a Diálogo Engenharia. Sim. Eu vi 2 corretores fazendo um trabalho antecipado e eu fiz esse lançamento ali na Guilherme Jorge, no Carrão, e eu vi só chamando 2 corretores no dia do lançamento. Era Schumacher e Teves. Aí eu falei, caraca, os caras venderam metade do prédio. Nossa. Eu falei, caraca, o que esses caras fizeram para vender metade do prédio? Aí eu cheguei nos 2 e falei assim, posso fazer uma pergunta para vocês? Ele falou, pode. Alencar, o que vocês fizeram aqui para vender metade do prédio? Só vocês 2. Ele falou, Alencar, quando vocês pensaram em vir para cá, eu já tinha feito o trabalho com 3, 4 meses atrás. Eu já tinha informação pelo EGEADA que ia lançar um projeto e finquei o pé aqui e não saí daqui. Comecei a trabalhar a região, e por isso que a gente vendeu tanto de unidade. O que eu falei assim? Poxa, se deu certo para eles, vai dar certo para mim. E eu peguei e comecei a fazer isso nos lançamentos. Posterior, né, a esse lançamento que eu peguei como base, que mudou a minha cabeça, minha mentalidade. Abriu, né? Abriu minha mente. Eu achei que eu era corretor e, na verdade, não era corretor. Eu sabia vender, mas eu não sabia vender a quantidade de unidades que eu tinha que fazer. Eu peguei essa base deles e apliquei no próximo lançamento que eu fiz lá no Terraço do Campestre. Eu fiquei 2 meses no Pirata, fazendo... Antes do Pirata. Antes do Pirata mesmo, trabalhando, me empenhando, roleta todo dia, trabalho de rua, oferta. E naquela época não era... Minha oferta era lista telefônica, né? Então você puxava a lista telefônica, telelistas. Lembra, Ricardinho? Lembro. Telelistas, Você puxava e já ofertava. Tinha entendeu? isso na época, né? Tinha isso na época, Site não da é? companhia Hoje, telefônica aí. Fazer um mailing. Tinha, hoje nem tem mais. Você vê como eu tô fiz isso velho. tanto também. Você vê como eu já tô antiguinho. Lembra? Tá vendo como eu estou antiguinho de mercado. Então, fazia muito isso. No primeiro lançamento que eu implantei essa nova filosofia, porque no Brasil nada se cria, tudo se copia. Sim. Então, copiei o que estava sendo bom deles e apliquei no meu trabalho e deu super certo. Vendi 30 apartamentos no lançamento e implantei essa nova filosofia em um novo lançamento ali na Dom Pedro também, no bairro Jardim, em Santo André, que eu vendi mais 14, 15 unidades no lançamento. Tipo assim, quando veio a crise de 2008, isso em um prazo de 4, 5 meses. Nossa. 4, 5 meses. E quando veio o próximo lançamento em 2008, que foi o Vivan, um altíssimo padrão em São Caetano, 250 metros. Aí veio a crise dos Estados Unidos. Só que aí eu já tinha vendido pra caramba, meu ano já estava feito. Ficou de boa. Tava abastado já. Já estava abastado, meu ano já estava feito e fiquei tranquilo. Vendi tanto que eu fiquei com 5 meses de férias, só pra vocês entenderem. 5 meses de férias, tanto que eu vendi. Não atrapalhando o teu raciocínio, mas você entrou super jovem no mercado imobiliário, né? Na época. Na minha época era normal. jovem, não era normal. Na época, no mercado imobiliário, entrava pessoa Fala a com idade. 30. Eu tinha 21 para 22 anos de idade. Que menininho. 21 para 22. Hoje entra mais cedo ainda.
Rafael. Hoje o novo hoje é tipo assim, igual o cara da Fórmula 1. Então já tá entrando. Você vê o cara da Fórmula 1 hoje, é o 17, 18 anos de idade, que quando chega no estágio dele com 23, você fala tá novo, o cara tá voando, é o top da Fórmula 1. E é o que acontece hoje no mercado imobiliário. O menino novo hoje, com 23 anos, que pega essa profissão com ênfase, focado, ele vende muito. Cara, vende e desculpa, agora vou atrapalhar o seu raciocínio, mas realmente para construir, porque isso foi um assunto que a gente falou várias vezes aqui, dos jovens que entram, muito jovens, no mercado imobiliário, que a gente sabe que é um mercado que exige uma certa dedicação, né? Então você está relatando uma história de um que seria um pirata na concepção original dele. Isso mesmo. Né? Então, quando essa palavra pirata, pelo menos do que eu sei, a palavra quando apareceu era justamente essa questão do pirata raiz, que ainda você não tem estrutura, as pessoas estão acostumadas a ficar no barro, no carro, com um banner, não sei o que. Não é um standzinho, com tenda, com banheiro. Hoje já é um pouquinho um piratinha mais Nutella. Hoje é né? Antes era um pouco mais coisa. Mas o que te fez vir para o mercado imobiliário tão cedo? Tão jovem, vamos colocar, não tão Na cedo, verdade, mas tão jovem. o que me trouxe para o mercado imobiliário foi uma pessoa específica. Eu fiquei desempregado na época, eu trabalhava na Ambev, eu era vendedor da Ambev, já trabalhava com promoção e vendas, com vendas. E aí eu fiquei desempregado e fiquei com seguro-desemprego. Eu falei assim, seguro-desemprego, vou procurar um emprego aqui. E aí minha ex-mulher chegou e falou assim, por que você não vai trabalhar com corretagem? Eu falei, eu nunca vendi nada. Tipo assim, o máximo que eu faço é tirar um pedido aqui na Ambev. Nunca trabalhei com vendas. Ele falou, tenta, vê se vai dar certo ou não. Eu falei, tá bom, tô com seguro-desemprego, vou tentar, né? A sorte. Não é que novo, 20 e poucos anos, eu vou tentar a sorte. E aí eu fui fazer um plantão, fui na primeira imobiliária, que foi na iPrice, falei com o gerente, que é o Fábio, inclusive eu tenho contato com ele até hoje. Legal. No Instagram, WhatsApp, gente boa pra caramba. Fábio, se for ouvir a gente, Fábio, o primeiro gerente, gente boa. Fábio, gente boa pra caramba. E aí, o que aconteceu? Aí me cadastrei com ele, entrei na empresa, tirei o Cresce, né, corretor? Boa. Hoje em dia você tem que ter o Cresce, tem que matricular no estágio. Naquela época, Ricardinho, pra você ver como que é hoje, né? O estágio você faz um estágio de 6 meses. Naquela época você ficava renovando um ano, e assim até... O Cresce deu a obrigatoriedade, até mudar de ter a obrigatoriedade de fazer o Cresce rápido. Então, você, corretor, está entrando no mercado hoje, tirem um Cresce, se profissionalizem, que o mercado está aí. Faz tudo direitinho, né? Faz tudo direitinho. O mercado é vendedor. O mercado, há 20 anos atrás, quando vendia bastante, a gente perguntava, eu olhava para o colega olhava para mim e perguntava assim, cara, até onde vai? Porque você fazia um lançamento imobiliário, vendia tudo no dia. Tudo no dia. Aí passava por outro. Naquela época. Há 20 e poucos anos atrás. Vendia tudo no dia, passava por outro, vendia tudo. Você falava, até onde vai durar isso aí? Sim. E nós estamos em 2025. E a gente acabou de fazer um lançamento aqui, que foi o Alt, que foi um sucesso de venda, 70% vendido no lançamento. E até hoje está aí, pessoal. Tá vendendo. Está vendendo. E o mercado imobiliário aquecido, aumentando o preço do metro quadrado. O déficit habitacional hoje é muito grande. Continua sendo muito grande, pessoal. Uns anos atrás, na década de 90, você não falava os juros que fala hoje. O crédito imobiliário era muito escasso. Era juros de 20%, 25% ao ano. Hoje é totalmente diferente. A inflação. Coisa que atrapalhava tudo, vai. Cruzeiro, cruzado novo, até chegar a real, e aí mudou muita coisa. Poupança, congelamento de poupança. Teve Isso mesmo. Muita então, coisa. tem muita coisa. Então, o mercado imobiliário é bem volátil, mas dá para ganhar muito dinheiro ainda, Ricardo. Você veio motivado financeiro. Aí até... Eu acho que você vai fazer uma pergunta, pode perguntar. Perguntar quanto tempo você demorou. Quando você lembra... Minha primeira venda? Minha primeira venda, Boa. por incrível que pareça, o meu gerente Fábio falou assim, ó, beleza, Alencar, você está aqui, seu material, seu folder, você está num plantão em Pirituba, Raimundo Pereira de Magalhães, boa sorte para você, Juro. né? Assim, você vai lá e procura fulano de tal. Mariano, inclusive trabalhou comigo, também na empresa, trabalhou em outras empresas comigo, se estiver ouvindo a gente, Mariano, gente boa pra caramba, me ensinou muita coisa. Ali eu aprendi mais ou menos o beabá, o que era a corretagem. E aí ele foi me ensinando, fui atendendo com ele, me explicando, olhando, observando como ele atendia o cliente, como ele se portava, como ele falava com o cliente.
até montar o meu script, né, de atendimento como a gente tinha que atender um cliente no plantão de vendas. E aí, meu primeiro plantão de vendas eu não vendi, o segundo eu não vendi, fui vender no terceiro dia. Terceiro dia Terceiro dia de plantão, trabalhando. E pra você ter noção como que era, pessoal. Era um empreendimento associativo, onde tinha eu e ele fazendo plantão, prédio subindo, e tinha um correspondente da Caixa Econômica Federal para fazer o financiamento do cara na hora. Caramba. Na hora. Então, a gente fez a venda lá, ele me ajudou, pegamos a documentação do cliente na hora e assinei o contrato de compra e venda, e automaticamente ele assinou o contrato de financiamento na hora junto com o cliente. Então, o cliente junto com o representante da Caixa, correspondente. E aí, eu ganhava na época... Não ganhava mal, viu? Eu ganhava R$2.000 por mês em 2004, 2005, 2004. Você ganhar R$2.000... Era um salário como bom, você né? ganhasse R$20.000 hoje. De comissionamento. De comissão na empresa que eu trabalhava antes. Tá. E aí eu fiz essa venda e ganhei R$5.000 de comissão. Eu olhei a planilha, tinha lá meu nome, bonitinho. Eu olhei e falei assim, caraca... Mariano, isso aqui que eu vou ganhar? R$5.000? Ele falou, é isso aí, Alencar, você vai ganhar R$5.000. Já escutou esse mesmo exemplo aqui. Você olharam a planilha pra você. R$5.000? Ele falou, é isso aí, Alencar, R$5.000. Eu falei, nunca mais eu saio disso aqui. Se qualquer venda que eu fizer eu ganho R$5.000... Levou a picada. Levou a picada. A picada da corretagem e tô até hoje. E tá aqui até hoje. Até hoje. Caramba. Até e como hoje. você ficou tão bom nessa história de negociação, fechamento na mesa? Não é, Ricardo? Porque, Alencar, se me permite fazer uma introdução para você falar. disso aqui. Negociar é uma arte. É uma arte. É uma arte, né? Porque negociar não é apenas... a gente estava até conversando antes, né? Ontem, né? Para ser mais específico, em relação a esse episódio aqui, que existem aqueles profissionais que são os demonstradores, né? Que são muito bons para apresentar produto, para enaltecer qualidades diferenciais, mas às vezes não são tão bons à mesa. São inseguros ou não tem o somebody love que precisa para conduzir uma venda que, por muitas vezes, ela é muito mais racional do que emocional, mas é uma linha muito tênue entre isso, né? Você tem que ter uma inteligência emocional para transitar muito entre essa racionalidade da compra, de entrar numa dívida, e também da emoção que é você estar conquistando um sonho, um apartamento, não sei o que lá. E você, aí não me entenda mal, você não é você é uma pessoa bem centrada, bem... Você, assim, eu tô querendo usar um adjetivo que... Vamos falar, Ricardo, eu sou... Mais frio. Mais frio. Você é um cara Eu mais sou frio. frio. Você é um cara mais frio. Você não é um cara de externalizar a emoção na mesa, ou entrar na bagunça do negócio. Quando eu quero, eu faço. Eu vou me adequando. Eu sou meio camaleão. O cliente vai te dando... Ele vai me dando dicas. a dica do que como tem que conduzir. Ele vai me dando dicas na mesa, como ele vai se portando. Ele vai se portando, eu vou me portando conforme ele vai se portando. Se eu vejo que ele é mais seco, eu vou ser seco com ele. Se eu vejo que ele é mais emotivo, eu vou ser emotivo com ele. Se eu vejo que ele precisa do empurrão, eu vou dar um empurrão nele. Eu sou bem observador, muito observador. Então, nessa observação que eu vou tendo com o cliente, com feedbacks dele na mesa, o cliente vai dando feedbacks na mesa. E aí eu vou montando a minha estratégia, como eu vou chegar no fechamento final com ele. Ótimo. E é assim que é a minha estratégia de atendimento ao cliente. Desculpa, Rafa. Isso nos momentos que você está na mesa. Então, a gente até estava comentando com você de um exemplo de que, por muitas vezes, né, vamos pensar assim num lançamento, né, que é onde a gente consegue ter muitas visões do que está acontecendo. Você tem os corretores que recebem os seus clientes, agendamento, indicações, ou que pegam na vez lá, eles vão fazer a demonstração do produto, né? Então, maquete, perspectivas, decorado, porque a ferramenta decorado, geralmente, ela abre naquele dia, né? No dia do lançamento, e depois eles partem para a mesa. Então, você não tem aquele contato prévio com o cliente para poder fazer essa leitura do que ele está observando, né? Tentar me expressar de uma maneira melhor. Na medida que o corretor está apresentando maquete, o corretor começa a pegar que o cliente gostou
do apartamento mais alto, do apartamento mais baixo, da esquerda, da direita, do face sul, do face norte, ele tendo decorado, achou a sala pequena, o quarto muito grande, o terraço, churrasqueira, uau, vou fazer um monte de festa aqui, perspectiva, gostei dessa planta, não sei o que lá. Então, o corretor, ele começa a ter uma leitura melhor do cliente. Uma coisa que você não tem num primeiro momento, porque você ainda não teve esse contato, né? Na hora que você vai para a mesa, você já está indo para tratar uma parte chata, né? Vamos colocar assim, né? Então, como é que você faz se você tem alguma técnica para tentar tirar essa leitura do cliente, né? Da leitura corporal, porque o corpo fala, né? Não é só a boca. Como é que você faz para ele? Que tipo de pergunta que você faz para ele para tentar conseguir munição, vamos colocar assim, para você preparar a sua estratégia, que nem você colocou, para aí sim começar a se portar como o grande negociador que você está indo para a mesa. Como é que... E a gente sabe, Alencar, pelo menos tenho essa leitura, de que muito corretor ele tem essa insegurança, né? Então, o cara é muito bom no produto, mas na hora de fechar ele engasga. Porque travada, muitas vezes, Rafa, é a venda dele, né? Então, às vezes, é o único cliente que ele tem e ele não pode arriscar perder aquele negócio. Ele começa a chamar a cavalaria para ajudar ele. Então, como é que você, entrando um pouco mais a fundo do que você falou, como é que você se prepara, como é que você arranca essas informações do cliente para você se munir aí de Na verdade, meninos, o corretor hoje em dia, ele não acredita muito no potencial dele. Ele deveria acreditar mais no potencial dele, que ele pode, assim como eu posso hoje, fazer uma venda do começo, meio e fim. Eu falo que venda para o corretor é que nem uma redação. Tem que ter o começo, tem que ter um meio, tem que ter o fim. O fim é o quê? Você nunca pode ter medo do cliente de perguntar. É feedbacks. Você gostou do preço? Gostou. Gostou da localização? Gostei. Gostou do projeto específico? Sim. A planta atende sua necessidade? Atendeu. A proposta que a gente fez aqui agora atendeu sua condição de pagamento? Atendeu. Por que não comprar? Por que não comprar? Se atendeu todas as suas necessidades, por que não comprar? É isso que você acaba fechando ele num contexto geral. Depois que você apresenta tudo, depois que você... Eu falo para o corretor que primeiro, na hora de você fazer um atendimento do cliente, você tem que perguntar a vida dele. Porque o cara não te conhece, a esposa não te conhece. Você tem que criar relacionamento primeiro. Sim. Tem que se conectar. Tem que se conectar. Se você não se conectar com o seu cliente, porque ele nunca te viu, não sabe quem você é, você também não sabe quem ele é. Então, tipo assim, você precisa interagir com o cliente, criar relacionamento, criar conexão com ele. E começa no primeiro aperto de mão aqui, Ricardinho. Sim. Aperto de mão, apertou a mão. Olho no olho. Olho no olho. Sorriso na boca. Nome, não pode esquecer o nome do cliente. Falou o nome, marcou na cabeça ou marcou num papelzinho. Conectar, né? Conectar. Ele e o seu. É sempre bom você frisar o seu nome para ele também. É sempre bom você frisar o seu nome. Conectar. Então, você está se vendendo para o cliente. O seu nome primeiro, depois o seu trabalho. E aí você vai vender o produto. Então, na hora que você estiver vendendo o produto, você atendeu o cliente na recepção, chamou o seu nome na recepção, você vai para a maquete com o cliente, sempre vai do lado dele, não dá as costas para ele. Boa. Nesse trajeto aonde você está na recepção até você chegar na maquete, que é o primeiro ponto, que é onde o nosso teatro é ali. O teatro do corretor é ali, é onde está a maquete. Até chegar aqui, da recepção, até onde está a maquete, você vai perguntar o nome do cliente, aonde ele mora, quantos filhos ele tem. Vai sondando, né? Se ele tem cachorro, se ele tem gato, animal. Por quê? Aí onde você vai se embasar para apresentar o projeto. Onde vai ter o seu ponto forte para você apresentar o projeto. Porque os projetos da Diálogo, né, Ricardinho e Rafael, são projetos muito bem elaborados com vários itens de lazer. E aonde você fez as perguntas específicas, é aí onde você vai perguntar a idade dos filhos. Quantos anos tem os filhos? Se são adolescentes, se são crianças. Se são crianças, vai focar o quê? No pet place, na brinquedoteca, no lazer de clube, no playground, na piscina. Então, onde você vai não adianta vender focar... brinquedoteca para adolescente. É isso. É isso. E se ele tiver um animal de estimação, que hoje em dia todo cliente tem animal de estimação, que às vezes ele gasta muito com animal de estimação. Às vezes mais que os próprios filhos. Às vezes mais que os próprios filhos. Às vezes é o filho dele. É o filho dele.
Então, o que acontece? Se for isso o caso dele, você vai focar na parte do Pet Place, que é o que ele está ali para ver isso. E aí, na hora do Pet Place, é aí que você tem que dar uma embasada generalizada ali do contexto geral da parte do lazer desse projeto específico. Então, é ali o seu teatro que você tem que fazer. Na maquete, que é onde você tira 40%, 50% do seu script que você vai fazer. O decorado é um plus a mais. E esse é um plus a mais. cara, esse time que você falou da entrada na recepção para a maquete, ele é muito rápido, porque as maquetes são muito próximas das recepções. Né? Então nós estamos falando de 2 metros, sei lá, não deve 3 metros se estiver exagerando alguma coisa. Então, e pensando que no lançamento ainda fica aquela muvuca de gente na recepção, que geralmente o que a gente precisa sair muito rápido, você tem pouquíssimo tempo para criar essa conexão, ou pelo menos... É um começo, Ricardo. Um começo. É um começo. Assim, tem que ter um você começo. Imaginar uma forma de como é que você vai explorar essas perguntas, né? Porque é sempre legal, né? Que nem você colocou. Perguntar quantos filhos você tem, ele vai responder 1, 2. Você perguntar, você tem filhos? Ele vai falar assim, tenho um casal, não sei o que. As pessoas dão conversa. Dão conversa. Porque ali, se ele falar que tem 2 filhos, o que você tem 2 filhos? Ele precisa de um apartamento grande. Aí você vai já focar no apartamento maior. Se ele tem um filho, poxa, um cliente para comprar 2 dormitórios com 80, 67, 70 metros. Aí você vai dar uma ênfase no apartamento de 70 metros quadrados. Mas é na parte onde você está na maquete pro decorado que você tem que perguntar mais outras coisas. Alencar, mas tudo isso que você está falando, né, Ricardinho? É uma coisa tão complexa e, ao mesmo tempo, é uma arte, como o Ricardinho mesmo falou, porque, assim, é uma coisa que já está na tua natureza, de ser uma pessoa observadora. Uhum. Você comentou desse roteirinho que a gente estava conversando do segmento das coisas, mas nisso está embasado várias coisas. Conhecimento do produto. Sim. Uhum. Você está ligado, ter a sensibilidade, aquela inteligência emocional ativa, aflorada, focada no teu cliente, para não perder uma possibilidade de mostrar um diferencial que faz sentido para ele. E uma das coisas mais legais que eu ouvi no JDcast, esse efeito que você falou, camaleão. Que complementa tudo isso que você está falando. Né? É legal isso. Que é no sentido assim, você não trava o fluxo, você segue ele. É isso, porque cada cliente é um cliente. Nem todos são iguais, nem todos são diferentes. Tem várias situações de cliente. Que nem você falou, Rafael. A primeira parte do corretor, eu até passei essa parte porque é o fundamental no mercado imobiliário. Você saber muito bem o que você está vendendo. A pior coisa Vamos deixar isso bem claro. Isso não é um segredo para ninguém. Não é um segredo para ninguém. É o básico. É o básico do básico do básico bem feito, né? Você tem que saber muito bem o que você está vendendo. Até propriamente o novo que entrou hoje, ele não vai saber de tudo. Não tem como ele saber de tudo. Mas pelo menos o básico do projeto ele precisa saber. Sim. Ele precisa saber. Depois, quando ele tiver mais um pouquinho de tempo de mercado, ele vai pegando um pouquinho do mercado imobiliário, como que é, das partes da implantação do projeto, tudo, ele vai pegando conforme o tempo. Não queira acelerar o processo e saber tudo de uma vez, você não vai conseguir. Você vai conseguir conforme o tempo de mercado que você vai tendo e você vai ficando muito bom naquilo. Principalmente na maquete, então você vai estar fera. E depois, propriamente um tempo mais de mercado, você vai estar craque no fechamento. Então, são situações, fases. Para você estar no 20º andar, você tem que passar pelo primeiro. Mas tem que fazer o primeiro bem feito, o primeiro e o segundo bem feito. É tão bom você falar isso, porque assim, a gente conversando com os corretores no final de semana, ou aqui no escritório, a gente percebe que o emocional, o psicológico manda muito, né, Rica? Sim. E como você é um ícone em negociação, fechamento, um ícone como corretor, como colocar ele no Windows lá, ícone. Fala, Ricardinho. Do lado do Google. Não, mas é sério. Às vezes a pessoa está com uma baixa estima, às vezes ela não está confiando, às vezes um erro é motivo para ela mudar o foco. Então é muito importante você falar da questão que o erro faz parte e faz parte de um processo, né, de crescimento. Faz parte. E às vezes o cliente percebe que o corretor é novo.
Ele sabe. Mas às vezes ele até prefere, Rafael, tratar com o novo, porque ele acha que o novo não vai passar a perna nele, não vai falar alguma coisa que não deve. Ele vai falar aquilo na simplicidade dele. Já teve casos, vários casos. Porque às vezes o cliente fala, poxa, por que ela está aqui e tal, vendendo, e você está dando suporte para ela? Aí eu tenho que explicar que ela é estagiária, ou ele é estagiário, está sendo assistido, e tem que ser assistido por um responsável técnico, tem que ser assistido por um supervisor ou um diretor. Então, estou aqui para te auxiliar na busca do seu imóvel, ela está aqui para te ajudar, ele está aqui para te ajudar, para te dar todo o suporte necessário para a compra do seu imóvel. Então, o cliente se sente até mais seguro. E aí, até entendo o que você falou e que acontece bastante, Rafael, às vezes o corretor já chega na mesa tipo assim, impressionado. Isso é a pior coisa que tem. Eu sei que todos temos problemas, eu tenho problema, você tem problema, mas vamos tentar tirar esses problemas que a gente tem extra trabalho para na hora que você está com o seu cliente, esquecer tudo e focar nele, focar no propósito que ele chegou no plantão, porque quando o cliente chega no plantão, pessoal, a gente como se fosse um médico dele. Ele chega com um problema que é o quê? Moradia. E você como consultor, um médico dele, na hora, você está para resolver o problema, um remédio para ele, que é a moradia dele. Então o apartamento está muito grande, o apartamento está pequeno, ele quer um meio termo. Então você está lá para auxiliar ele no momento dessa procura dele, que pode até propriamente, inclusive, pode ser até um tema um pouco mais para frente, entender a necessidade dele. Às vezes o produto que ele caiu no plantão de vendas com você, seja ele na vez, ou seja ele de um trabalho de Instagram que você fez com oferta, não seja o produto que ele está procurando agora. A gente falou disso, inclusive, Alencar, pegando esse seu gancho, no episódio que a gente gravou com a Diálogo. A própria Diálogo confirmou isso daí. Que muitas vezes os clientes chegam nos stands de venda não necessariamente por causa daquele produto. Positivo. Mas por uma questão de oportunidade, de facilidade. Eu estava passando na porta, vi uma movimentação. Acabei entrando, vi uma movimentação no plantão lotado, falei, vamos entrar isso aí, vamos ver como é que é. Aqui, ó, conheço o portfólio, ainda mais a gente está ainda no meio de uma campanha de remanescente, né? Então, assim, conheço esse portfólio porque nem sempre aquele lugar, né, onde você está é o que o cliente necessariamente precisa ou está procurando, né? Então, eu queria fazer só uma perguntinha para você em cima do que você falou antes, que é essa questão do controle das emoções, do controle emocional do corretor, né? A gente sabe que pode atrapalhar em algumas coisas, então eu queria confirmar isso com você. Você acha que emoção demais na mesa pode atrapalhar uma negociação? Atrapalha bastante. Uma emoção positiva ou negativa? Atrapalha bastante por quê? Que o cliente é negociador. Hoje o cliente de hoje é diferente do cliente de 20 anos atrás. Ele negocia bastante. Nós negociamos todos os dias. Negociamos com os nossos filhos, negociamos com as nossas esposas, negociamos todos os dias. Então, tipo assim, imagine quando você chega um cliente no plantão de vendas, que ele perceber que o corretor está desesperado para vender, porque ele fica nervoso, ele fica eufórico, ele transpira emoção. O corpo dele fala isso. Ele fala, dá desconto, e ele fica batendo em você aqui no. Calma. Eu falo, que é o segredo pro corretor? Calma, relaxa. O cliente não pode perceber que você está desesperado. Se ele perceber que você está desesperado para fazer uma venda, aí que ele vai pegar no seu desespero. Ele vai falar, ele está desesperado, vai fazer tudo para me vender esse negócio aqui. Eu vou apertar ele até dizer chega. Vou tomar o sangue dele de canequinha. Você já ia comprar. Ele já ia comprar. Mas ele vai apertar você até você dizer chega. Aí ele você percebeu isso. É isso, ele percebeu o seu desespero. Então não se desespere. Tenta tirar o foco dos problemas que você tem extra trabalho. Eu sei que é difícil. O psicológico do corretor é muito difícil. Ansiedade de fazer uma venda, poxa, ele vê todo mundo vendendo do lado, ele vê todo mundo assinando, principalmente no lançamento imobiliário. As contas chegando, mas tem que manter a calma. Como é que eu controlo, Alencar? Pensa assim, ó. Hoje, pega esse exemplo para ver se você consegue chegar onde eu tô imaginando. Você pega a história que você falou, que você começou num produto no Minha Casa Minha Vida, que era uma comissão X. A gente Nem era Minha Casa Minha Vida. Era o associativo. Desculpa. Porque você Minha Casa Minha Vida é um pouco mais antigo depois, que Minha Casa Minha Vida. Nem sei o que era. Você vê, né? Obrigado pelo antigo. Valeu. É mais velho que eu. Apartamento também. Não, é lógico. Mas, assim, Alencar, a gente está trabalhando hoje com produtos que saíram de um patamar
que você pensa na comissão propriamente dita, que a gente sabe que muitas vezes essa ansiedade que o corretor vai para a mesa, né? Ou esse medo, essa insegurança, ela é sempre por causa do motivo financeiro, né? Porque se alguma coisa der errado, eu tô vendo aquele dinheiro escorregar das minhas mãos. Conta atrasado, ou é o sonho que ele tem na vida dele de fazer alguma coisa, dar um carro pro filho dele, ou dar um brinquedo. Aí você pensa assim, hoje a gente tem imóveis de, sei lá, 400, 500 mil, que se você calcular uma comissão, não vou fazer cálculo aqui, mas dá um X. Mas a gente está entrando em patamares de empreendimentos hoje que os imóveis custam 2,5 milhões, 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, que na hora que o corretor vai para a mesa e faz a mesma conta, não atenção, né? De tensão, de ficar tenso. A ansiedade é uma coisa óbvia que vai acontecer, porque é muita grana que pode escapar da minha mão por uma palavra mal colocada, por uma negociação mal feita, por uma leitura corporal que eu estou passando, que nem você está colocando. O corretor começa a passar uma leitura corporal para o cliente, que o cliente percebe, porque esses clientes não são bobos, vamos colocar assim. Aliás, não existe nenhum cliente bobo, mas de ler essa desespero, vamos colocar assim, que pode atrapalhar, né? Pode atrapalhar. O que você falaria para esse pessoal que hoje a gente tem lançamentos pesados, que as cifras são grandes, né? Então toda a venda é tensa, né? Porque não só pelo VGV da venda em si, mas pela remuneração de todo mundo que vai estar envolvido nisso, e que às vezes por um comportamento mal colocado eu posso colocar tudo a perder numa negociação que por muitas vezes eu transferi para um terceiro. Não sou eu mais o corretor que estou negociando, eu passei para o Alencar negociar. Então se alguma coisa der errado, a culpa é sua. É isso, a leitura do corretor é essa hoje? É essa hoje, mas a dica que eu vou dar é bem simples, Ricardinho. Pense na venda e não pense na comissão. Se você pensar no dinheiro antes da venda, a tendência não dá certo. Então você pensa, foque na venda, não foque no cliente, na necessidade dele, e depois a comissão vai ser uma consequência do seu trabalho, do que você fez do começo, meio e fim. E você tira o peso. Você tira o seu peso. A partir do momento que você fez a primeira venda, você tira o seu peso. E é automático, viu, Rafael? É automático. Quando você faz sua primeira venda, quando você faz a segunda, a terceira, ela vem naturalmente. Porque você já tirou aquele peso assim das costas. Assim, parece que tem um saco de cimento nas suas costas. Sim, você fizer a primeira venda. Na hora que você faz a primeira venda, você fica mais relaxado, você fica até mais confiante. E quando eu não faço? Quando você não faz, é aí que é o X da questão. Eu vou para a segunda com mais peso ainda. Essa é um X da questão. Eu posso até falar uma coisa minha do mercado imobiliário. Eu fiquei 6 meses sem vender. 6 meses sem vender. Como corretor. Eu poderia ter desesperado, ter desistido. Teve possibilidade de desistir. Teve pessoas atrás que me ajudaram psicologicamente. Falou, não desiste, você vai conseguir, vai dar certo. E não é conversa de vendedor aqui, eu tô falando só porque é podcast, não. Porque aconteceu comigo de verdade mesmo. É real. Vida real. Fiquei 6 meses sem vender, conta atrasada. 5 meses você estava de férias, né? Não foi 5 meses. 5 meses estava de férias, estava com dinheiro. Estava com bastante dinheiro. Foi bem antes. Bem antes, então, em 2005, 2006, e eu fiquei 6 meses sem vender. E poderia ter desistido, não desisti, porque tive pessoas me incentivando, porque às vezes não foi não só com ajuda financeira, mas foi com palavras. Com palavras de incentivo, de você é o cara, vai dar certo para você, não desiste, não esmoreça. E uma hora deu certo. E tudo que eu vendi, tudo que eu não vendi numa venda que eu fiz, supriu todos esses 5, 6 meses que eu não tinha vendido. Coloquei todas as contas em dia e se eu tivesse desistido, eu não teria fazendo esse podcast aqui hoje com vocês, não estaria hoje trabalhando com cargo de liderança. Então, tipo assim... Uma coisa legal até perguntar aqui, a gente acabou interrompendo ele, mas você falou que você ficou durante 4, 5 anos como corretor, pelo menos é isso que eu entendi. A sua mudança para gerente... 2009. 4, 5 anos como corretor, aí você virou gerente. Depois eu virei gerente. Quando você era corretor, você pedia esse auxílio para o seu gerente, o diretor, alguma coisa? Você trazia a pessoa para a mesa ou você se arriscava a fazer essas negociações? Tecnicamente, depois que eu aprendi, Ricardinho, na verdade não era o suporte que você tem hoje. Você tinha... Era totalmente diferente, né?
O gerente era a função de gerente mesmo, ele gerenciava pessoas ali, fazia reunião, igual é hoje, normal, mas tinha escala, né, de onde o corretor ia ficar, era totalmente diferente hoje, né, até porque não tinha as houses, só tinha imobiliária, então era uma empresa só especificamente, e o corretor, o gerente escalava no plantão X num dia, no plantão XY no outro, então você ficava meio rodando, ou você ficava num plantão especificamente só num plantão. Era bem diferente hoje do que é o cenário hoje. O mercado vai mudando e a gente tem que mudar junto. Né? Então, especificamente era isso. Fiquei 5 anos de corretor e depois eu virei gerente. Fiquei 10 anos de gerente. 10 anos de gerente. 10 anos de gerente. Então, você fala assim, você começou o podcast falando isso, né? Você era gerente aqui, né? Quando eu vim da outra empresa... Eu vim para cá em 2014, eu e o Natal montamos a JD House. Foram os 2 primeiros gerentes da JD House, foi eu e o Natal. 2014 nós começamos aí na JD. Na JD em fevereiro, Natal veio primeiro em fevereiro de 14, eu vim em março. Porque o Natal saiu antes da outra empresa e eu saí quando eu ganhei os prêmios lá na outra empresa e eu acabei vindo trabalhando aqui em março de 2014. E depois de quanto tempo você virou diretor? Depois de, vamos colocar, 2018. Mais 4 anos. Mais então 4 foram anos. 4, 5, 10, mais... Não, desculpa. 4, 10 anos... 14 anos de gerência, você ficou? Não, 10 anos de gerência, 4 corretores. 14 anos. O dia que você 14 anos para virar diretor. Eu seguro-desemprego até o dia que você virou diretor. Até virar diretor, 14 anos. E aí isso é uma coisa importante de a gente falar, né, Ricardinho? Porque o corretor hoje é muito... Imediatista demais. Sim, ele acha que, tipo assim, vai ficar rico da noite por dia. Ele acha que o mercado imobiliário é isso aí. Você entrou na empresa, vou ganhar 150 mil, 200 mil, 1 milhão. Pode acontecer. É uma carreira. É uma carreira. Você tem que passar por processos. A vida no mercado imobiliário é processos. Você tem que começar como corretor, às vezes almejar ser um coordenador, e às vezes almejar ser um gerente e almejar ter o meu cargo do Correia, do Peixoto. Tem que almejar o nosso cargo, porque se a gente não tiver essas pessoas querendo ter o nosso cargo, é o mais do mesmo, a gente não vai ficar eterno aqui. A roda não tá girando. Se eu não tiver uma equipe de vendas que não querer ter o meu cargo, tipo assim, não existe isso. Tem ambição. Você não tem ambição, e no mercado imobiliário tem que ter ambição. Eu, quando comecei, eu não queria ser coordenador, eu nunca fui coordenador na vida. Só para começar. Nunca trabalhei de coordenador. Até porque o mercado imobiliário, na época, não tinha muito coordenador a um ou outro. Especificamente no lançamento, não tinha coordenador de remanescente, igual a gente tem, porque tem muito produto. Eu não queria ser coordenador, eu queria ser gerente. Meu sonho era ser gerente. Na verdade, quando estava lá o dono da imobiliária falando, eu olhei e falei assim, eu quero ser esse cara. Um dia eu vou ser esse cara que vai falar para essa plateia, para todos os corretores aqui. Eu já consigo dialogar muito mais do que eu dialogava antes, porque eu era bem tímido. Você era tímido? Era tímido. Ainda sou tímido, viu? Ainda sou tímido ainda, viu, Rafael? Ricardinho, ele ri, né? Eu sou tímido ainda. Sou bem tímido. Ele é mesmo? Ele é. Mas ó, tímidos por tímidos, mas quando o Alencar precisa falar na frente, ele fala muito bem. Uhum. Né? Quando tem meetings, reuniões, por exemplo, treinamentos, alguma coisa. E isso é muito legal. Você vê qualquer, não só em você, mas assim, a gente tá aqui com um monte de câmera, as câmeras intimidam também, né? A gente tava falando toda hora aqui dela, relaxa. Porque não é fácil isso daqui. Mas falar na frente de uma plateia, e a gente, por exemplo, você deu o exemplo do meeting, né? Do auge. Você tem, sei lá, 300, 400, 500 pessoas, e você falar para 300, 400, 500 pessoas não é fácil. Você precisa ter muita segurança no que você vai falar, que acredito que seja a mesma segurança que você precisa ter na hora que você vai tratar com um casal. Isso mesmo. Na mesa, né? Então, o que você é técnica, não é só dom, é técnica também. Falar com 500 pessoas e falar com 2 é a mesma técnica, né? Só o assunto que talvez seja um pouco diferente, e a leitura que acredito que você tenha que fazer dos corretores num treinamento e a leitura que você tem que fazer numa família, numa mesa de negociação, é a mesma forma. Você tem que ler o seu público para se comunicar, para se conectar melhor com ele, né? Então, é uma coisa bem interessante isso para fazer. E isso, Alencar, você falando que você é tímido, e o show que você deu lá no meeting, e tudo que você está trocando com a gente aqui,
Eu acho que é tão bom para o corretor que está começando, o corretor que está inseguro nessa área, né, Sim. Ricardo? Porque assim... Não só o que está começando, porque tem muita gente velha de mercado que também é insegura ainda. Sim. E em cima disso que a gente está conversando, a gente está vivendo um outro momento. O mundo está em outro momento, as pessoas estão diferentes. Cada um mais no seu quadrado, olhando para o seu celular, né? Até a gente, às vezes, em casa, se vê dessa forma, né? Às vezes tá com os entes queridos, em vez de conversar, fazer uma refeição juntos, conversar como foi o dia. Vamos jogar Clash. As pessoas vão jogar Clash, vão ficar olhando no celular. E você que consegue, hoje em dia, super experiente, como que você vê não só os nossos corretores, né, mas essa questão, esse desafio de um corretor criar uma conexão genuína com um cliente que ele quer prospectar, quer fazer uma futura venda? Como que você vê isso? Que dica você poderia dar também, né? É uma dica que você tem que perguntar, Rafael. A gente tem que perguntar para o cliente tudo da vida dele. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo, porque alguma coisa do seu pessoal ou do seu profissional vai se encaixar com ele para você tentar chamar ele para você. Entendeu? Eu faço muito isso, é a minha técnica. Tipo assim, eu pergunto onde ele mora, eu pergunto o que ele faz, a vida dele, onde o filho estuda. E alguma coisa vai se conectar comigo, ou alguma coisa comigo naquela hora para eu traçar um plano. Pergunto para ele especificamente quanto tempo ele está procurando, não pode deixar de perguntar isso, de quanto tempo ele está procurando imóvel. Se ele está procurando imóvel há 5, 6 meses, você vai falar, pô, você está 5 meses procurando, por que você não comprou ainda? Qual que é o seu problema? Qual que é a sua necessidade? Em 5, 6 meses você procurou, aí ele vai te falando, que às vezes até o cliente mente, viu, Rafa? Sim. Ricardinho. Ele fala que está começando agora. Já está há 1 ano. Aí ele fala, não, mas se eu tô esse preço aqui tá diferente do que o concorrente tal tá. Mas peraí, você acabou de falar que está começando agora? Então, ele mesmo se entrega, Ele mesmo se entrega. E aí é onde ele começa a se abrir um pouco mais, né? Então, a dica que eu dou para o corretor hoje é você perguntar bastante para o seu cliente, perguntar da vida dele, perguntar quanto tempo ele está procurando imóvel. Se ele for no concorrente XYZ, e você tem que saber muito bem o concorrente do bairro. Pode ser o novo, pessoal. Pode ser o experiente. Você tem que saber muito bem o que você está vendendo, saber os concorrentes que você tem em volta. Você precisa ter argumentação. Precisa ter, Ricardinho, porque às vezes chega um cliente lá que foi num produto específico tal, que ele faz esses comparativos. Às vezes o cliente só faz comparativo de preço. Ele só faz comparativo de preço. Eu vou explicar por que o meu produto é esse preço e porque o concorrente é esse preço. De preço, não valor. De preço, não valor. Entendeu? O que tem valor você compra. Tem preço, é diferente. Preço e valor, você paga. Então, especificamente, eu pergunto muito pro cliente antes de eu ter um cenário assim para eu mostrar para ele. Tudo começa com diálogo. Tudo começa literalmente com diálogo. Que slogan bom. Que Tudo slogan começa bom, com hein? diálogo. E na verdade começa com diálogo. Esse foi ter uma destacada. Isso aqui vai dar para usar bastante. Sacada de mestre. Sacada Sacada a gente de tá mestre. muito no trocadilho. Estamos no trocadilho, Sabe, diálogo. o Wagner falou muito pra bem. gente quando fizemos o episódio com eles, né, Rica? Que o senhor Edgar, às vezes, né, passando de sala em Você viu sala. que eu tô nervoso, tô tomando bastante água, hein? Pode tomar, só que não tá tomando diurético, né? Não, diurético não. Água é vodka. Ainda bem que é água, né? Vodka, porque eu não tomo vodka. Vai começar a falar russo aqui. Mas deixa eu te falar. Vai ser o episódio Esse é vodka. da Susan, que vocês deram Trocou? champanhe pra ela, champanhe. Ela já tava toda, no final já tava ótima, né? Tava soltinho. Toda soltinha. Mas voltando. Champanhe não rendeu. Tá canequinho. Vamos fazer um brinde aqui? Pô, Beleza. diretoria aqui não é todo dia. Vamos lá. Voltando a falar, era uma coisa que o senhor Edgar falava, né? Ó, aqui no diálogo tá faltando. Tá faltando diálogo. E aí é uma informação que é real, que trouxe essa ressonância e virou um slogan. Foi uma baita sacada. Sacada. Sacada de mestre. Uma sacada de mestre. E aí, Alencar, indo agora de novo para uma negociação, a gente sabe também que negociar não é fácil, né? Porque você negocia, sonhos são inegociáveis,
né? Então, eu posso querer fazer uma... Se eu tenho um sonho de ser astronauta, meu sonho é ser astronauta. Ninguém vai tentar negociar isso comigo. Se meu sonho é morar num tal lugar, num tal apartamento, ter algum lazer, alguma coisa, porque eu vejo isso para a minha família. Acho que você está colocando muito bem, pelo menos para mim, dessa questão, dessa investigação que a gente precisa fazer com o cliente, porque se a gente não entende a dor, a gente não consegue oferecer o melhor remédio. Isso é uma coisa, Rafa, que a gente já falou várias vezes aqui, e várias pessoas falaram isso aqui, né? A Mel, lembra que a Mel falou? Lembro. Que o atendimento é quase que se fosse uma ficha médica, que você precisa saber tudo o que o cliente tem, o que ele sente, o que ele precisa para você conseguir oferecer a melhor coisa para ele. Mas em determinadas ocasiões, o cliente ele já vem meio focado para aquele empreendimento específico, né? Então, imagina a gente trabalhando num pirata, num lançamento, que estamos trabalhando 30, 40 dias, que seja batendo no mesmo produto, ou pelo menos trabalhando ele como o produto A da prateleira, sendo que eu tenho todo aquele portfólio por baixo que, em determinado momento, acredito que você na mesa, no momento de uma negociação, você consegue circular pelo portfólio muito rápido, porque... Eu imagino o seguinte, aí você me corrige se eu estiver errado. O corretor está fazendo a demonstração de produto. Tá? Até lançar, o cliente não sabe ainda se... Ele sabe que o produto é legal, que atende às necessidades dele, mas ele ainda não sabe quanto custa. Né? Ele sabe o valor agregado, mas ele ainda não sabe o preço. E na hora que ele vai conversar com alguém que está falando sobre preço, às vezes você vê que não é nada daquilo que ele esperava. Tipo, você queria pagar X, mas você não pode pagar, aqui não custa X, e eu preciso entender rapidamente, porque e isso é uma coisa, Alencar, que eu particularmente vejo em você, que você tem muita preocupação com os corretores, né? Então, os corretores te procuram demais no lançamento, então, não sei se você já reparou, Rafael, eu não sou de rasgar seda, eu não sou de rasgar seda para as pessoas, mas é difícil você ver o Alencar de pé num lançamento. Porque eles sempre, assim como o Correia, assim como o Isaac, Leandro, todos que fazem parte dessa bagunça, eles sempre estão sentados, na maioria das vezes, nas mesas, porque são acionados muito pelos corretores. E você precisa ter um domínio não só de negociação propriamente dita, mas de portfólio, né? Então a gente estava falando aqui que você é uma enciclopédia de concorrência, não só da gente, porque às vezes na hora da negociação você vê, opa, isso aqui não é para o cliente, o melhor para ele é aquele do lado. Você capta muito rápido. Você consegue transitar isso muito fácil na mesa? Isso é uma deixa que o cliente te dá? Ou é feeling mesmo da condução que você está levando à negociação, que você percebe que eu tenho que tirar o cliente do produto A e jogar ele no produto B, que o produto B é o que vai fazer melhor para ele, sendo que o corretor, Alencar, se preparou 100% para vender o produto A. Para vender o produto A. X. Exatamente. Vender o produto X. E é uma coisa que não é natural, Ricardinho, não é um negócio natural. Porque se fosse falar para você que é natural, vai acontecendo, não é natural. É uma coisa que você vai perguntando, na hora que você vai perguntando, vai estreitando. Vai encaixando, é como se fosse um Lego, ele vai encaixando. Falou, por isso que o corretor não pode ter medo de perguntar. Porque senão não vai conseguir entender, não vai descobrir. Cabe no seu orçamento? É o que você está procurando? Aí se ele falar, poxa, fugi um pouco do meu orçamento, não é isso que eu estou procurando. Aí você não tem vergonha de perguntar. Você está procurando até quanto? Qual localização? Aí ele vai te falar X, Y, Z, preço tal. Dentro do nosso portfólio, que é vasto, gigantesco, aí você vai falar para ele, eu tenho um produto que você está procurando, produto esse aqui. E assim você vai conseguir passar também uma segurança para o cliente. Fala, esse corretor, ele manja, ele sabe o que ele está falando. Ele conhece o projeto, conhece a localização. Às vezes é próximo da escola onde o filho dele estuda, a filha dele estuda. Então, tipo assim, é isso que faz ser um corretor diferente dos demais. E eu tenho uma frase que não falha. O segredo do corretor não é vender o que você tem, e sim o que o cliente procura. Boa. Essa é a frase que... Profunda. Faz o corte e coloca isso. O segredo do corretor não é vender o que você tem. Talvez vire a capa. É uma boa capa. Uma boa capa. Muito bem. Você tá ficando espertinho. Tá ficando espertinho. Mas deixa eu falar uma coisa para você, Alencar.
eu me preocupo muito com os corretores, né? Também. A gente fala muito desse produto ser para o corretor, e o Ricardo, a gente conversando, né, nas nossas reuniões, não, mas não é só para o corretor, E sim, concordo com ele, mas pensando no corretor, que eu não consigo desligar disso, quais são os maiores entraves nesse assunto para eles? E também quais seriam dicas que você acha que poderiam abrir a cabeça, mas dicas iniciais para abrir a cabeça deles para poder melhorar nessa área também? É querer aprender, Rafa. Querer aprender. Porque geralmente o corretor hoje é um ou outro que quer realmente aprender como é uma negociação de vendas. Ele às vezes tem medo. Ele tem medo. A maioria dos corretores, que nem o Ricardinho falou, ele mostra o decorado, mostra a maquete, e aí ele já chama o coordenador ou o superintendente ou o diretor na mesa. Ele não precisa. Não se arrisca. Não se arrisca. Se arrisca. Entra de cara. Porque se você não entrar de cara, você não vai conseguir performar nesse mercado imobiliário tão competitivo como é hoje. A partir do momento que você mostrou toda a parte do empreendimento, mostrou o decorado, começou a negociar com ele condição de pagamento, entendeu? Uma coisa que a gente sempre faz, também os gerentes fazem, os diretores fazem, dá um treinamento, um auxílio. Mas na verdade você vai aprendendo no dia a dia, com os próprios atendimentos que você faz. E eu aprendi assim, com um colega atendendo. Olha só como ele faz, olha como ele atende o cliente, observa. Até propriamente o concorrente. Às vezes tem um concorrente lá que o cara é bom de mesa, bom de atendimento. Pega, extrai o que o profissional tem de bom. Porque aí você vai montando o seu script na mesa, como você pode fazer. Às vezes eu tenho meu sistema de mostrar fazer minha mesa com o cliente, e o Correia tem outro. Sim. E o Isaac tem outro. E o Leonardo tem outro. Vai pegando o que cada um tem de melhor e vai fazendo o seu script. Completamente diferentes. Totalmente diferentes. Então não é um script. Uhum. Negociar não é um script. Não é um script. Isso cada um tem o seu perfil. A gente falou disso também, né? Por exemplo, a gente comparou uma brincadeira, mas não é uma brincadeira, não é uma inverdade. O Correia, por exemplo, e o Alencar eles fazem a mesma coisa, completamente diferentes. Completamente diferentes. Se eu falei que o Alencar é frio, né? Não me entenda mal, né? Eu falei que ele é frio porque no sentido de que ele é mais incisivo na negociação, pelo que eu vejo, eu como espectador externo da história, como eu vejo o Alencar assim, é isso aqui, pá, não é aqui, abraça, não é assim, é uma coisa mais preto no branco. Agora, o Correia é mais envolve, abraça. O conversão. Conversa. O conversão 100%, né? Eles são formas diferentes. São dois ótimos fechadores. Cada um na sua característica. E já vi também, eu não lembro quem comentou, acho que não sei se foi você mesmo que comentou, que às vezes a leitura do cliente fala: esse cliente é para o Alencar. Verdade. Esse cliente é para o Correia. Porque o próprio cliente dá esses sinais, dá essa leitura. E o corretor de que às vezes precisa de um fechador, né? Agora já entrando mais no fechamento, de um fechador mais incisivo e de um fechador que vai mais maneiro. Vai maneiro, não vai bater. Não vai bater porque... Mas não só bato não, Ricardinho. Eu dou... Não acho não, eu não acho. E vou te falar uma coisa que eu quero te perguntar, Alencar. Se negociar, para desmistificar isso com os corretores, se negociar é falar de preço. Negociar é igual falar de preço? Não. Você acha? Então, tipo assim, eu estou... Não é só preço. Na mesa, eu chamo um diretor, quem quer que seja, para negociar. Estou automaticamente querendo, vamos falar de preço ou não? Não é só preço, Ricardinho. Não é só preço, é muita coisa que envolve. Tipo assim, tem que ter o cliente tem uma conexão. A conexão é o ponto principal numa venda, é conexão. Seja ele do corretor com o cliente ou do diretor, do coordenador com o cliente. Tem que ter uma conexão. A conexão, ela começa às vezes nos mínimos detalhes, que é até numa xícara de café. Olha só. Na hora que o cliente... Tem um buffet hoje, todos os plantões da Diálogo tem um buffet lá. Às vezes, quando eu quero me conectar com o cliente, o que eu faço? Quando às vezes o cliente não se abre muito. Você quer tomar alguma coisa? Eu pergunto para ele, ao invés do responsável do buffet, você quer tomar alguma coisa, um café? Ele falou: aceita um café sem açúcar. Senhora, você aceita um café? Não, quero uma água.
Eu levanto da mesa, o corretor fala, o responsável do buffet fala, não, eu levo. Não, faço questão de levar. Porque na hora que você sai da mesa, você vai pegar o café para o cliente, entrega o café na mão dele, ele fala assim, poxa, esse cara é diferente. É humilde. É humilde. Às vezes nem é humildade, Ricardinho. É a conexão, porque tem um cara do buffet lá. É humilde não na questão de humildade, mas de se colocar numa posição diferente do que um diretor. É isso. É isso. Você saiu da onde você estava, do foco, você está focado em vender, você sai, você levanta, pega o café, entrega o café na mão dele assim. Aí aquele cara, que nem você falou, figura de expressão, a mesa responde. Se o cara tá fechado assim, ele fala pouco, ele na hora que você faz alguma coisa diferente, ele já fica mais confortável, ele já começa a te dar abertura maior. E na mesa, às vezes os dois falam bastante, às vezes o marido fala ou a esposa fala, mas geralmente tem um que é o líder, que é o toma frente. Às vezes é o marido, mas geralmente na hora de preço é marido, mas na hora de emoção é a mulher. Então você tem que entender, tá nas duas frentes aqui, ó. Você tem que estar na frente do cara e na frente da mulher. Se a mulher fala pouco e o marido fala mais, você perdeu a venda. Porque hoje quem decide praticamente 99,9% das vendas são as mulheres. Se a mulher tá falando pouco e você tá com uma corretora aqui do lado, às vezes eu vou lá rodar um PV para ela, já chama a corretora, vem aqui no canto. A mulher tá falando pouco. Chama a mulher para conversa, ela não tá falando nada. Fala com ela, chama ela para conversa. Entendeu? Vai na maquete. Se a mulher não comprar ideia, se a mulher não comprar ideia, esquece. Acabou. Então, às vezes eu falo isso pro corretor ou pra corretora, ela tá falando pouco. Ou às vezes eu puxo ela na conversa. Cara, é lindo isso, é uma arte. Às vezes eu puxo ela na conversa. Eu trazer aqui. Eu puxo ela na conversa e falo, poxa, e você, fulano de tal? Você fala pouco. Entendeu? Eu gostaria de escutar de você, você gostou mais, porque senão, se eu falar muito com ele e não esquecer dela, ela fala assim, ele tá me deixando no escanteio. Preço, esqueceu da pessoa. E na verdade com o guarda-roupa aqui no cabo do meu sapato. É conexão de pessoas. E isso cabe muito pro corretor, não é só para mim, que hora vira e mexe, tô atendendo um cliente, mas é muito também pro corretor entender esse feeling da mesa, a mesa vai se mostrando como você tem que se portar. O que fala na gíria, você vai se portar na gíria com o cara. Ei, patrão, é isso aí e tal. Você vai sendo o que eu falei, é camaleão, o cara levanta e você levanta junto com ele, eu vou fazer o melhor preço pra você e tal. Você pro Corinthians? Não, eu sou santista. Começou. Tava indo tão bem, né? Dá, cara. Não, isso aí não. Vou até falar uma brincadeira com o Ricardo. Vocês vão dar risada, né? Puta. Um raro tava um final de semana atendendo dois casais, casal corintiano, os dois com a camisa do Corinthians, pro jogo e tal, e resolveram passar no plantão antes de ir pro estádio. Aí o cliente falou pro Honrado, sacada de mestre do Honrado, essa foi boa, né? O Honradinho tá aí, vai ver essa podcast. Ele chegou e falou assim, patrão, Honrado, não tem mais nada de 10 mil reais, de 10 um metro quadrado? Aí ele sacou assim na hora, ele viu os dois corintianos, falou, patrão, de 10 só o Memphis Depay agora, 10 mil metros quadrados não tem mais nada. Aí o cara começou a rir, aquele cara que tava... O jogador holandês. Memphis Depay, jogador do Corinthians, número 10 do Corinthians. De 10 só o Memphis Depay. Aí o cara falou, pô, o cara começou a rir. O cara começou a rir, kkkkkk, e já se abriu com honrado. E deu certo, e vendeu. Tipo assim, é um negócio... Você vê a conexão, né? Às vezes o cara tá pra... Não, era uma pessoa que estava preparada para ir pro plantão. Não estava preparada para o plantão, o cara ia pro estádio de futebol. O cara passou no plantão, falou, vamos passar antes ali. Era caminho, perto do metrô. Ele tava indo pra Itaquera de metrô e resolveu passar. E além, cara, só fazendo uma vírgula nessa história, porque eu acho que tem uma coisa aí que é muito legal de se falar. De não pré-julgar ninguém. Não. Sim. Porque existe, assim, não é Corinthians, Palmeiras, Santos Ninguém. ou Português, Qualquer ninguém roupa. seja. Mas a gente sabe que faz parte dessa leitura corporal que os corretores fazem, né? Os julgamentos e os pré-julgamentos das pessoas, né? Então, às vezes, eu vejo o cliente entrando de chinelo com um cachorrinho e falo, esses caras vai queimar minha vez. Não, entra os caras... Pior coisa. De camisa de time de futebol, Rafael, acho que vai queimar a vez. O corretor de imóveis hoje, somente na Zona Leste, é pré-julgar o cliente pela roupa que ele usa. Esquece. Não dá. Se você pré-julgar o cliente pela roupa que ele usa, a tendência é de você não vender nada e de você ficar no ostracismo. Isso é bem contrário, porque isso pode te dar mais informações sobre o cliente. Isso né? na Então, Zona Leste,
o cliente não mostra a roupa que ele tem, nem o bolso que ele tem. Às vezes ele coloca o carro dele 2, 3 quarteirões fora do plantão justamente para ver como ele vai ser atendido no plantão. É mesmo? Acontece, já aconteceu comigo. Aconteceu comigo uma vez em 2007. Um cliente estava fazendo um plantão de vendas, tinha uma feira na frente. Uma feira livre, de domingão. Cliente, eu era o número 1 da vez, o cliente chegou no plantão e com a sacola de feira e falou assim para mim: eu gostaria de ver um empreendimento, hein? Aí a recepcionista fez a checagem, o corretor falou assim: Alencar queimou a vez dele. E aí, naquela época, era um plantão, tinha tabela de vendas na época, fazendo o decorado, mas o cliente poderia entrar no decorado, ter a circulação, lá não era que nem hoje. Ele olhou o decorado, mostrei o empreendimento para ele, a maquete e as fotos ilustrativas, e fui para dentro do decorado, né? Fui pro decorado, ele deixou a sacolinha de feira dele, foi e voltou e falou assim: poxa, Alencar, gostei do projeto e tal. Mostrei o preço para ele, ele saiu da mesa de novo: posso olhar o decorado de novo? Aí foi lá, olhou o decorado de novo, voltou, falamos de preço novamente, falou: posso olhar o decorado pela última vez? Eu falei: fica à vontade. Aí ele foi e voltou, eu falei assim: tá vendido. Tá vendido. Eu falei: tá vendido, porque ele fez um decorado 3 vezes. Na hora que na terceira vez ele falou assim: vou ocupado hoje, que você viu que eu tô aqui na feira, né? Que eu acabei de voltar da feira. Eu só tenho... Se amanhã você tem tempo? Ele falou assim: tenho. Isso era um domingo. Falou: amanhã você tem tempo? Eu só tenho 7 horas da manhã para te atender. Só 7 horas da manhã. Ou seja, quando o cara falou o tempo para ele... Cliente. Quem tinha o cliente 7 falou: horas era o só cliente. tenho 7 horas da manhã, você esteja nesse endereço aqui no cartão de vendas que ele me deu, o cartão dele. Só olhei e era gerente do banco... Era diretor do banco mercantil. Era diretor do banco mercantil. Ele falou: só tenho 7 horas para te atender. Aquele cara que tava de sacolinha de feira tava super bem alinhado, na melhor mesa. E eu, tipo assim, acordei 4 horas da manhã para estar lá às 7, lá na Faria Lima. Então, e ele tava com sacolinha de feira, acabando de vir da feira. Então, hoje na zona, principalmente na Zona Leste, isso foi na Moca, tá? Principalmente na Zona Leste, se você olhar a cara do cliente e pré-julgar pela roupa que ele veste, o carro que ele tá, às vezes a tendência é você atender o cliente mal e você perder algumas vendas por isso. Alencar, conta pra gente uma história de uma negociação que foi muito difícil e que você conseguiu driblar essa situação e deu bom. Teve várias. Mas uma que você acha que é relevante trazer pra gente, até de maneira motivacional, trazer pra quem tá nos ouvindo. Cara, fiz uma venda nunca mais vou esquecer essa venda, no High Park Tatuapé. Há 4, 5 anos atrás. Era um corretor que nem tá na empresa mais hoje. E aí, olha só, foi tão marcante essa venda, porque aí o corretor chamou o Correia para fazer essa mesa. E aí o Correia tava passando mal nesse dia. Nossa. O Correia teve que largar o lançamento do High... Você tava nesse dia. Lançamento do High Park Tatuapé. O Correia passou mal. High Park Tatuapé. O Correia passou mal, ele teve um problema. Entendeu? Aí ele passou muito mal. Ele tá rindo. Não, mas ele ri porque ele acha que é brincadeira, não é brincadeira. Ele passou mal, ele tava com um problema. E ele passou mal, ele falou: cara, vou ter que ir embora, tô passando muito mal, vamos pro hospital. Falei: tá bom, mas ele falou assim: eu comecei aquela mesa ali, eu não vou conseguir terminar, você faz? Eu falei: faço. Mas dá pra falar o que era? O que era? Ele tava com uma estomacal, assim, não lembro. Ele tava com problema. Entendeu? Entendi. Aí ele falou: tô ruim. Aí eu falei: beleza, vai pro hospital e depois deixa que a gente se vira. O trabalho já tava feito, vai dar certo. Aí a Doriana falou assim: eu vou na mesa. Beleza, só que o cliente era meio machista. Do jeito que a Doriana foi, ela voltou. Nossa. Do jeito que ela foi, ela voltou. Não demorou nem 10 minutos. Ela falou: cara, o cara é extremamente machista, ele só quer tratar com homem, não quer tratar com mulher. Daquele jeito da Doriana de falar. Aí o Peixoto falou: Alencar, vai lá. Eu falei: Peixoto, eu tô nessa mesa aqui. Quando eu sou um cara focado, eu não vou sair daqui, que eu tô focado nessa venda, pra passar nessa mesa aqui, pra sair do foco daqui pra aqui. Aí o cliente, essa mesa demorou 1 hora, e o cara ficou lá, 1 hora me esperando.
E passava, e eu passava do lado dele, ele me olhava. Aí o Peixoto ia lá e falou assim: não, é ele que vai te atender, viu? Só um minutinho, só que ele vai resolver o seu problema. Aí eu passava e eu já pressionado, querendo fazer essa venda e ter na outra. Aí foi quando eu terminei e fiz essa venda. Falei, deixei com o gerente aqui, ó. Falou, agora eu vou para aquela ali. Aí o cara, me apresentei pro cliente e tal. Ele já tava super mega, e ele a esposa, super mega já chateados pela demora. Aí me apresentei para ele como diretor comercial da empresa. Aí ele falou, poxa, tô aqui mó tempo. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos esquecer tudo que passou, vamos começar uma coisa nova aqui, um cenário novo. Ele falou, vamos, eu estou aqui para resolver o seu problema, eu vou fazer a melhor negociação para você. Nossa. Aí ele já, quando você fala a melhor negociação para ele já, opa, zerou o game. Zerou o game. Ele falou, vou fazer a melhor negociação para você. Aí quando ele puxou, pior coisa, na hora do lançamento, quando o cliente puxa o notebook. Na hora que ele puxa o notebook, eu já falei 4 horas de mesa, puxou o Excel, 4 horas de mesa. Aí ele puxou o notebook. Aí conversa vem. E já tinha ficado 1 hora, né? Uma hora e meia nesse rame-rame. E ficou mais 4 horas para eu tentar fechar essa venda com esse cliente. Aí falei pro corretor, e da hora que eu tava, era preço, era condição, e vai negociando, e não conseguia sair do lugar. E casal com renda, viu? Condições. Ele trabalhava com TI, e ela trabalhava no advogada da Porto Seguro. Não esqueça até hoje, minha memória é boa. 5 anos eu sei o que ele trabalha e o que ela trabalha até hoje também. E aí foi quando ele não saía, não evoluía. Aí eu falei, eu tenho que ter um fato novo. Qual que é o fato novo? O plantão bombando, às vezes o cliente não consegue raciocinar mais. Eu falei, vamos pro decorado. Aí eu fui pra emoção. Porque ele era só razão, não tinha emoção. Aí coloquei eles no decorado, fiz eles sentarem dentro do decorado e vivenciar aquele apartamento decorado. Aquela sala gigantesca, num apartamento de 144 metros quadrados. E eles morando em... Era bonito. Tá pronto pra morar hoje em dia, Ricardinho. Na época era 1.300.000, hoje custa 2. Então eu saí da zona que eu não ia conseguir nada ali, nada. Nem se eu levasse no terreno, eu não consegui nada. Eu falei, vamos voltar pro decorado, vamos lá no decorado. Usei, eu falei assim, eu saí que ele tava 4, 5 horas no plantão. E todo mundo comprando, e aquele negócio na cabeça dele, não conseguia mais raciocinar, ele só falava de preço. E eu acredito que o corretor também estava na mesa. Tava na mesa também. E aí eu falei, vamos pro decorado. Nessa eu coloquei o decorado, fiz ele sentar na mesa, no sofá do decorado e vivenciar. Falei, vivencie esse apartamento. Esquece preço. Vivencie esse apartamento. Quanto tempo você trabalha com TI? Ele falou, cara, eu trabalho há 20 anos com TI. Você sonhava ganhar o salário que você ganha hoje? Nunca. Você falou que você tá velho. Você tá com 45, 46 anos. Você falou que você tá velho para TI, mas você não tá velho. Você hoje é ser gerente de TI. Quando você começou no TI, você ganhava bem pouco. Você tem um salário suave. O que vale tanta pena, tanto sacrifício? TI trabalha muito, se dedica muito. O que vale tanto esforço e sacrifício se você não puder vivenciar a compra desse imóvel? E você, patroa, 25 anos de Porto Seguro, ganha 25 pau por mês. Entendeu? Hoje vocês moram em 70 metros quadrados, com 2 filhas. Aí ele falou assim, eu falei, poxa, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Que signo você é? Ele falou, sou escorpião. Eu falei, que dia que você é de escorpião? Eu sou dia 28 de outubro, eu sou dia 31. E eu sei quanto que é pesado pra você. Você tem 2 filhas, igual eu tenho 2 filhas também. Eu tenho gêmeas, eu sei o quanto... Eu fui criando eros, identificação. Eu sei o quanto é difícil pra você, eu sei que o escorpiano às vezes tem medo de dar um passo a seguir, mas, cara, você tem condição, você tem um apartamento quitado, dá esse presente pra sua esposa. A sua esposa já aceitou. Ela já aceitou. E ela falou assim, na hora que eu só queria deixa. Ela falou, ela só queria a deixa dela. Você não aceitou, patroa? Ela falou, aceitei. E ela falou assim, se alguma coisa acontecer, se der alguma coisa errada aqui, eu seguro o rojão. Eu pago todas as contas de casa. Ela falou assim pra ele, pode ir.
E ele com medo. Aí ele falou assim pra ela, falou assim, se eu apertar a mão dele, eu não vou voltar atrás. Ela falando pra ele, se eu apertar a mão dele, eu não vou voltar atrás. Ela falou, pode apertar. Ele apertou minha mão, chorava. O cara comprou chorava, parecia uma criança. Chorava, ele chorava. Ele chorava. Ele chorava, ele falava assim, meu... Ele falou, é o sonho da minha vida ter um apartamento desse. Você falou, nunca imaginava ganhar o que eu ganho hoje. E eu achava que eu não tinha condições de comprar um apartamento de 1.300.000, 1.400.000. E, na verdade, isso aqui é uma coisa que a gente já estava sonhando, imaginando. E eu estava querendo dar algo a mais, um passo. Precisava do empurrão, porque ele era bem seguro. E eu falava, você pode comprar. Porque senão, o que vale a pena você trabalhar tanto, se dedicar tanto, sua esposa também, se você não puder deixar um patrimônio para os seus filhos? A verdade, você já dá educação, você já paga escola particular, dá esse presente para sua família, a sua esposa tá olhando aqui, o olho dela tá brilhando, só esperando você falar o sim. E aí foi quando ele... História, né, foi quando ele... Incrível. Vem cá, eu queria te perguntar uma coisa, pra gente começar a encerrar. É bem legal conversar dessas coisas, né? Porque a gente sabe que tem muita gente tem muita insegurança, né? Tem. Você acha que existe venda impossível de ser feita? Não, Ricardinho. Impossível não existe venda impossível. Nenhuma. Você imagina que toda a venda que você... Toda mesa que você senta, ou todo... Teria que colocar de uma forma diferente. Eu tenho, na minha cabeça, eu como de marketing, todo um cliente que entra dentro de um plantão de vendas, de camisa do Corinthians ou não, a pessoa está procurando alguma coisa. Ninguém entra num plantão de vendas para comprar banana, né? Porque não vende. E a pessoa pode achar que... Ela pode se confundir, achar que o prédio está pronto. Que acontece. Que acontece bastante. Acontece. A gente já falou várias vezes aqui, já deram vários exemplos aqui. O prédio está pronto, que achei que era outro endereço, não sei. Mas as pessoas estão procurando alguma coisa. Às vezes a pessoa não tem aquele perfil, não é aquilo que a gente estava falando desde o começo aqui. A investigação que você faz, necessariamente você identifica que não é aquele produto. Mas é um outro, mas ele está procurando alguma coisa. Então, para toda essa galera que está vendo a gente, que talvez tenha essa insegurança, né, que precise trabalhar um pouco mais essa inteligência emocional, uma palavra que a gente usa bastante, eu até gosto dela, essa inteligência emocional de controlar a ansiedade, controlar o medo, controlar os problemas, né? Porque a cabeça é o nosso pior inimigo na mesa, né? A cabeça sempre é o pior inimigo. De controlar essa emoção toda, porque uma venda é impossível de fazer. Você acha que existe uma venda que seja impossível de fazer? Toda venda é possível. Todo cliente é possível você vender alguma coisa para ele. Que nem eu falei, basta apenas você entender a necessidade dele, fazer as perguntas e você encaixar o produto realmente que ele está procurando. Não existe venda impossível. Existe a impossibilidade sua, às vezes, de acreditar no seu potencial, que você pode aprender mais, se dedicar mais, inclusive no portfólio da Diálogo, aprender todos os produtos especificamente e entender a necessidade dele na hora que ele senta na mesa com você. Às vezes não é o produto que você está naquele plantão especificamente vendendo. Você tem que entender todos os produtos, entender a necessidade do cliente para aí sim você ofertar o produto de acordo com, às vezes, o prazo de entrega, às vezes com a tipologia que ele está procurando, às vezes na localização que ele está procurando. E você tem que entender muito, tipo assim, eu não comecei expert nesse mercado imobiliário, até porque eu não sou expert. Posso falar que eu sou... E aprende uma coisa nova. A gente aprende todo dia, mas eu sou bom no que eu faço. Hoje você está aprendendo a tratar com os estrangeiros. É isso mesmo. Os estrangeiros. Eu sei que você é um cara que domina os estrangeiros aqui, porque tem uma... eu sei que tem um know-how aí. Você já pensou em dar vamos dizer assim, dar um treinamento para o pessoal que tem interesse em melhorar nessa área? A gente dá de vez em quando treinamento lá no plantão de vendas. No plantão mesmo. Aqui, né? Ontem mesmo a gente fez um endomarketing lá para falar muito do... Vocês me ajudaram bastante, o Ricardinho ajudou bastante para fazer um treinamento para falar dos produtos específicos da linha vermelha. Chamaram também fazer treinamentos na arena. Isso mesmo, o gerente está se movimentando, fazendo treinamento na arena com o time de vendas.
Mas o treinamento que eu falo, Rafael, é todos os dias. É todos os dias. É aprender todo dia, tá aprender aberto todo pra dia, aprender, né? tá aberto para querer aprender, porque a gente tá aberto para querer ensinar. A gente não quer o corretor sem aprender, sem se dedicar. A gente quer o corretor específico, bem treinado, porque aí sim ele vai ficar bom e ele vai atender o cliente dele bem. Que nem eu falei, vendas é que nem redação, começo, meio e fim. Você tem que passar pelo começo, mostrar o projeto, mostrar a tabela de vendas que é o meio, o final, na hora que você passou tudo e fez o feedback todo com ele, você tem que não ter a vergonha de perguntar, vamos fechar? Posso rodar o contrato? Às vezes você, na hora de atender no cliente, o cliente já vai e falou, ficou bom essa condição aqui de pagamento? O ato tá bom para você? Ficou bom? A mensal ficou boa, tal? Anual tudo bem? Preço final tudo bem? Aí você vai conduzindo o cliente para o fechamento. Qual que é a melhor data de vencimento para você? Dia 10, dia 5? Aí ele começou a falar, o dia 10 é o melhor. Aí você já foi, meio termo, já foi. Dia 10, anual, dia 20, tal, financiamento direto, financiamento bancário. Então, vou aprovar lá, daqui a pouco já chega o contrato para você. Então, você é vendedor de imóvel. Você é vendedor. Vendedor não é demonstrador de decorado nem de maquete, é vendedor. Então você está lá para vender, não é para fazer amizade, está para vender. Amizade às vezes é uma consequência na mesa, mas está lá para vender e você tem que conduzir isso até o fechamento. Às vezes o corretor tem medo, insegurança. Você falou, Ricardinho, pensa nas dívidas, não pensa na dívida, pensa na venda. Pensa na venda, foca na venda, não foca na comissão, foca na venda. Você focou na venda, atendeu muito bem, não passa em segurança, que tecnicamente você tem bom caminho aí para você trilhar até a sua venda final. Muito legal, né, Ricardo? Bem legal. Que generosidade numa informação tão boa que, né, Ricardo? Eles fazem palavras muito fofas. Muita, ele. Ele é muito fofo, Rafael. Você é muito fofo. O Alencar, e assim, muito assim, prazer estar com você aqui. Você sabe que sou meu brother. Verdade mesmo. Sou meu brother, cara. Sou meu brother. Eu gosto de Já você. Você sabe que aqui eu tô meio fechado, tenso porque eu não tô no meu habitat. Meu habitat é plantão de vendas, é aqui online, plantão. Então, aqui lá eu tô na minha casa. Então, Alencar, assim, a gente tá gravando hoje, né? Acho que na hora que o episódio tá passando, a gente deve estar com eles abertos, ou se não em vias de. Você tem lá uma galera concentrando-se já na Moca, né? Num tremendo de um produto desafiador. Mega. A gente já tem uma outra galera se preparando para entrar no Zenit, né, lá na Corinto. Outro tremendo de um produto, né? Os dois muito próximos de se lançarem muito perto, inclusive do outro. Então, assim, dá um recado aí pro pessoal. Que dica que você dá para todo mundo se preparar agora com tudo que você falou do pré-pirata, do lançamento e da negociação? Que recado que você dá para essa galera que está entrando em produtos não só grandes, né, na grandiosidade de projeto, mas com tipologias também, alguns com tipologias grandes, então isso significa apartamentos com valores um pouco diferentes do que muitos estão habituados e que sabe que vai ser um desafio enorme para você, para mim, para o Rafa, para a empresa inteira, para diálogo com todo mundo, e sabe que vai ter que estar todo mundo muito bem preparado e focado para fazer esses projetos sucessos como todos os outros forem. Deixa aí uma dica para todo mundo. Dica para você se preparar. Dicas para se preparar cada dia mais, principalmente, vou falar pelo menos da Moca, né? Apartamentos aí grandiosos, principalmente o apartamento de 4 dormitórios, eu acho que faz tempo que a gente lança um apartamento de 269 metros na Zona Leste. Eu acho que faz muito tempo mesmo. Eu lembro que a gente lançou 250 metros no Santana Private, e a gente lançou em Moema agora. Foi o Monan. Inclusive é Monan Moca, né? Nosso produto da Moca, Monan Moca, para dar a grandiosidade do projeto. Então se preparem, porque faz 20 anos, mais ou menos 20 anos, que não lançam apartamentos de 269 metros na Moca. Caramba! Então, ou seja, a tendência é de ir muito bem os apartamentos maiores de 269 metros.
E depois de 180 é um mix. Se o cliente não conseguir comprar o 269, ele vai acabar comprando 180, porque ele vai querer morar no Monan, na Madre de Deus, com quadro de Raposo, com quadro de tênis, com quadro de beach tênis, com piscina coberta, num terreno grandioso, com gerador full. O cara vai querer morar lá porque é o projeto mais novo na Moca hoje. O mais conceituado vai ser o Monan Moca. E o Tatuapé? Tatuapé, Corinto é a facilidade do cliente. É Tatuapé, se vende, a Diálogo tem um histórico no bairro. E a gente manda bem no Tatuapé. A gente tá jogando em casa, lógico, sem trabalho, não adianta jogar em casa, você tem que ir pra cima, tem que trabalhar. É o Santos jogando na Vila Belmiro. É o meu Peixe jogando na Vila Belmiro. Hoje em dia não tá jogando muito bem na Vila Belmiro, nem fora. Nem fora, nem em casa. Ele deu risada ali, tá gravando. Mas a Diálogo na Zona Leste, principalmente no Tatuapé, a construtora é raizada no Tatuapé, a Diálogo. A gente já tem o nosso nome, nossa marca vende. Lógico que nós não se vende sozinha, mas os projetos da Diálogo são muito bem conceituados, muito bem elaborados. Mas o terreno da Corinto é um terreno muito esperado, é um terreno que a gente comprou do metrô há 4 anos atrás, na época a gente estava lançando linha, terreno grandioso, com um baita lazer. A Diálogo falou que é o melhor lazer que foi visto, foi criado nos últimos tempos. 3 torres, os apartamentos 147 metros, 3 suítes. Do outro lado da Tatuapé não existe estoque, não tem lançamento, então a gente vai vender muito bem o apartamento de 3 dormitórios, 3 suítes. E o 3 dormitórios, uma suíte também não tem demanda, você pode ver pelo auge aí. Zerou. Oferta, né? Tem oferta, desculpa, né? Oferta não tem. Tem muito cliente procurando. E o 2 dormitórios é o 2 dormitório de hoje da Diálogo. 80, 83, 80, né? Vamos dizer assim, mas que também está vendendo muito bem. E é do lado do metrô, colado no metrô. Sucesso, cheiro de sucesso. Cheiro de sucesso. Obrigado de novo por todo esse episódio, né? O outro episódio maravilhoso, né, Rica? A gente aprendendo pra cacete aqui com esse pessoal que, eu repito essa palavra inúmeras vezes, gabaritados. Só senta gente de peso aqui, mesmo o Alencar que pesa 70 quilos. É isso mesmo, Ricardinho. Pô, até eu vou tirar o Cresce. Faça isso. É isso aí. Não chora na mesa. Tá certo. Obrigado mais uma vez. Valeu, pessoal. Obrigado pela... Alencar, obrigado. Obrigadinho. Obrigado. Rafael, obrigado. Ricardo Campani. Tamo junto. Mais uma vez. Tamo junto. E, pessoal, infelizmente o que é bom acaba rápido. Bom, mas não esquece, curte, ativa o sininho, compartilha com todo mundo, porque vocês que fazem isso aqui acontecer. É isso mesmo. Até o próximo. Até o próximo JDcast. É isso aí. A gente vai treinar. Obrigado.